bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Sacada de Emagrecimento, programa que traz insights do nosso dia a dia para ajudar você a acelerar a sua jornada até os menos 10 quilos. Meu nome é Amanda Batoni e o tema de hoje é: para emagrecer você precisa parar de fazer dieta. Enxergar o quanto fazer dieta atrapalha o seu emagrecimento é algo fundamental, não apenas para você conquistar um corpo magro e desfrutar de tudo aquilo que um corpo magro pode te trazer, mas principalmente para você conseguir comer sem culpa, de forma livre, fazer as suas escolhas e poder desfrutar de tudo aquilo que o mundo tem de melhor. Então o tema de hoje é justamente para te ajudar e te incentivar a ser uma pessoa livre. Eu sei exatamente o que você está passando, porque eu também já passei por isso. Eu estava acima do meu peso, já tinha buscado vários tipos de dieta, assim como os clientes que eu já atendi. Imagina só, contar ponto, dieta da lua, dieta da sopa, contar caloria, fazer atividade física, o que mais? Tantas outras dietas, tirar carboidrato, tantas coisas que a gente faz aí para tentar controlar o peso. E comigo não foi diferente, eu também já fiz um monte de dieta. A única coisa que eu não cheguei a fazer era tomar remédio para emagrecer, porque como enfermeira eu sabia quais eram os efeitos colaterais da medicação. Então isso eu não cheguei a fazer, mas segui cardápios, fiz tudo que vocês imaginam e não conseguia controlar o meu peso. E é por isso que eu tô aqui para conversar com vocês sobre isso, porque eu quero que você, assim como eu, consiga eliminar aí os seus 10 quilos e se sinta livre para desfrutar de tudo de bom que a vida tem. Eu hoje como tudo que eu gosto, como tudo que eu quero e eu não ganho mais peso. Eu sempre gostei de comer saudável, né? Desde a minha infância, a minha mãe sempre cozinhou coisas saudáveis. Eu me lembro dela fazer carne de soja, legumes, verduras, frutas. Isso era muito rico em casa. Eu me lembro do meu pai sempre fazendo vitamina de fruta, suco de couve, suco de... Ai, aquela erva que eu adoro, que não tem aqui onde eu moro, a erva cidreira. Eu adorava aquilo tudo, sempre gostei. Levava chazinho de hortelã sem açúcar para o lanche da minha escola. Enfim, eu cresci comendo muito saudável. Nessa época eu sempre fui magra, sempre consegui controlar o meu peso, até porque a gente quando é jovem é muito ativo, fazia sempre mais um monte de coisa, ia pra lá, pra cá, fazia algumas atividades, andava muito de bicicleta e eu sempre fui magra, sempre usei manequim 38, nunca tive nenhum problema para controlar o meu peso, porque eu lembro até, uma das coisas era que a minha mãe ela não fazia janta, comida assim, né? Ela fazia uma sopa, uma salada, fazia um lanchinho saudável, alguma coisa assim. E eu nunca deixei de comer nada do que eu gosto. Como toda criança, como todo adolescente, também comia um monte de tranqueira. Comia pão, comia bolo, comia bolacha, torta, pudim, enfim. Mas eu era mais ativa e com isso não ganhava peso. Então eu sempre desfrutei de um corpo magro a minha vida toda. Depois teve uma outra fase onde eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E lá a gente sabe, né? Muito fast food, coisas gostosas, muita coisa com gordura, açúcar, um paladar completamente diferente. A minha vida já não era mais tão ativa como quando eu era jovem, adolescente. E aí eu ganhei ali uns 3, 4 quilinhos. Não foi até que muito pelas experiências que eu tive ali e por tudo que eu comia, também não foi muita coisa. Quando eu voltei, eu conheci meu marido, casei, tive minha filha, dentro aí desses 4 ou 5 quilos a mais, já engravidei, já fora do meu peso, né, ali do que eu costumava pesar. E depois disso eu comecei a ganhar peso, depois do nascimento dela. Não foi durante a gestação, eu só engordei 9 quilos, controlei super bem. E depois disso eu comecei a engordar. E quando eu me dei conta, eu já estava 14 quilos acima do meu peso. E eu não entendi o que acontecia comigo, porque eu ia na feira toda quinta-feira, comprava fruta, legumes, verdura, eu comia saudável, fazia comidas balanceadas em casa e mesmo assim eu não conseguia emagrecer. Foi então que eu cheguei uma hora que eu precisei virar uma chave na minha cabeça, né? Precisei fazer alguma coisa. E aí eu comecei a procurar dieta, restringir carboidrato, deixar de comer alimentos. Eu fiz tudo que você imagina. Cheguei a contar caloria,
Cheguei a pegar cardápios para poder seguir, ver se alguma coisa fazia. E eu confesso para você, eu até consegui emagrecer um pouco. Teve o que eu mais emagreci, assim, que foi tipo em 4 meses emagrecer 1,5 kg, 2 quilos. Mas depois eu voltava a engordar. Por quê? Porque tudo isso era muito restritivo, era tudo muito difícil de fazer. Depois eu chegava no final de semana, tinha eventos sociais, eu ia sair com os amigos, alguma coisa assim, e eu acabava me perdendo e não conseguia, acabava no final de semana engordando o que eu levei para emagrecer quase 4 meses. Enfim, então eu percebia que tudo aquilo que eu estava buscando e tudo aquilo que eu estava fazendo não estava funcionando porque era tudo muito restritivo. Não pode comer isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer do outro jeito. E isso para mim estava sendo muito desgastante. Além de começar a causar um estresse mental, né? Além de começar a me prejudicar nesse sentido, porque eu não sei se você já falou essa frase, mas a minha frase da época era: eu não posso, não posso porque eu tô de dieta. Só que não era um não posso assim, né? Às vezes era: não posso porque eu tô de dieta. Pois é, então muitas vezes a gente faz isso, né, sem querer, sem perceber, e as pessoas, elas querem o nosso bem, então elas tentam agradar a gente, né? E a comida é uma forma da gente fazer isso também, de agradar as pessoas que a gente gosta, através de algo que a gente sabe que a pessoa aprecia, ou então quando a gente quer fazer um miminho, assim, né? Uma das coisas que a gente faz um miminho pro marido, um miminho pro filho, sabe que o filho gosta de alguma coisa, a gente vai e faz pra ele. Enfim, a comida, ela envolve muito mais do que simplesmente o fato de você precisar nutrir o seu corpo. Então a gente sabe, né? Eu aprendi durante a minha vida na escola, depois eu fui estudar enfermagem, aprendi também isso no técnico de enfermagem, na universidade, e é isso, esse é o conceito que a gente tem, que a comida, na verdade, né? Ela serve para quê? O alimento, ele serve para quê? Ele serve para nutrir o nosso corpo, serve para dar energia, para construir os nossos músculos, para funcionar o nosso metabolismo, para fazer as suas funções bioquímicas. Enfim, ele é necessário e a gente precisa do alimento para isso. Isso é fato, todo mundo sabe. Mas o que acontece é que para o ser humano, para as pessoas, para você que está aqui me assistindo, a comida vai muito mais além do que o simples fato da gente ter que nutrir o nosso corpo. A gente come por várias razões. A gente come porque a gente tem fome, para nutrir o nosso corpo, para as nossas necessidades básicas, mas a gente também come por cultura. Por exemplo, né? Hoje eu moro em Portugal. Quando eu morava no Brasil e eu tava ali acima do peso, né? O meu café da manhã de todos os dias, que eu apreciava demais, era pão com manteiga e café com leite. E até interessante, porque eu sempre gostei de coisas integrais também. Então, até nessa época que eu tava gordinha, tava acima do peso, eu ainda assim fazia opções saudáveis. Eu gostava do pão integral. Mas aquele era o meu café da manhã, diariamente. E essa é a realidade do brasileiro, né? O brasileiro é isso que come, é pão com manteiga e café com leite, quando come, porque tem muitas pessoas que pulam o café da manhã, pulam essa refeição, ou toma só uma xícara de café preto, ou então também uma outra opção, que é pão com requeijão e um achocolatado. A gente tem até uns achocolatados que era o preferido, né? Mas enfim, então essa é a realidade que a gente encontra muitas vezes no café da manhã do brasileiro. Essa é a realidade do café da manhã que a gente encontra do pessoal ali da região de São Paulo. Mas se você vai um pouquinho mais para o norte, já não é esse o hábito das pessoas todos os dias. Quando eu mudei para Portugal, eu conheci algumas pessoas do norte e eles me apresentaram algo chamado cuscuz como café da manhã, e eu achei aquilo o máximo, porque eu nunca tinha visto, nunca nem tinha ouvido falar. Então, culturalmente, até dentro de um único país, a gente tem ideias e tem formas de se alimentar diferente. Muitas vezes vem da educação, então daquilo que você está acostumado a fazer na sua casa, né? Porque você aprendeu com seus pais.
E os seus filhos estão aprendendo com você aquilo que você faz e aquilo que é educacional para você. Então são essas as formas aí da gente comer. Também tem a parte política, econômica e também a parte religiosa. Tem muitas religiões que não permitem combinação de alimentos ou determinados alimentos. Então as pessoas, elas não comem simplesmente para nutrir o corpo e para ser mais saudável. Elas comem por várias razões. Então, pra gente entender um pouquinho mais a respeito disso, né, de por que a dieta engorda as pessoas, a gente tem que entender o que é dieta, né? A dieta, ela nada mais é do que um hábito alimentar. Ela não deveria ser mascarada e ser demonizada como ela é hoje por nós. Por quê? Porque a gente pensa em dieta, pra gente algo restritivo, algo que você não pode, algo dolorido, algo que você tem que evitar. Então isso soa dieta, né? Quando você ouve, ai, não posso porque eu tô de dieta, quer dizer o quê? Eu não posso comer porque eu realmente preciso emagrecer. E isso pro corpo e pro cérebro é muito ruim. O nosso corpo, lá na época dos primórdios aí, da época de quando nem implantação ainda existia, a fazer uma reserva de gordura. Então o corpo, ele tem essa função. Uma das funções do corpo é reservar gordura como fonte de energia, porque vai que falte. Naquela época tinha muita escassez, né, de alimentos e tudo mais. Então hoje a gente já não tem mais essa escassez, porque em qualquer lugar a gente já tem comida. A gente tem comida na geladeira, no armário, na esquina, que às vezes tem um mercadinho, no supermercado, todo lugar tem comida, né? E nessa época não, então o nosso corpo, ele estocava gordura como fonte de energia, e ele faz isso até hoje. É por isso que a gente precisa aprender a comer, porque senão o seu corpo vai estocar aquilo como se aquela fosse a última fonte de energia que você vai dar para o seu corpo. Então a dieta em si, ela deveria ser algo, né, que é rotineiro, é um hábito meu. A minha dieta, ela é desse jeito, ela tem frutas, verduras e legumes, eu faço um lanche aqui, outro lanche ali, faço as 3 principais refeições, combino isso, mas não é isso que soa a dieta. Então vamos entender um pouco por que a dieta restritiva, ela pode estar impedindo você de emagrecer. O que acontece é que a gente simplesmente come, final de semana, dia de semana, enfim, tá sempre ali comendo, mas de repente deu um start na nossa mente, a gente fala, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, agora eu vou ser fitness, eu preciso perder essa barriga, eu preciso entrar nessa roupa, e aí a partir de segunda-feira então, eu vou fazer dieta. E aí o que as pessoas fazem? Pegam uma dieta para fazer, que tira carboidrato, que toma só líquido, que conta caloria e que faz uma série de coisas que restringe a nutrição para o nosso corpo. E com certeza você vai emagrecer se você simplesmente deixar de comer tudo que você tá comendo, fechar a boca e começar a fazer algo restritivo, tirando vários alimentos, você vai sim emagrecer e vai ser rápido. Só que isso não vai perdurar por muito tempo. A médio e a longo prazo você não aguenta ficar fazendo isso. Não tem como, seu corpo não pode receber esse tipo de restrição e você também não vai aguentar. Por quê? Porque vai ter outro final de semana, vai ter Dia das Mães, vai ter Carnaval, vai ter Natal, vai ter Ano Novo. E se você não aprender a comer nesses eventos sociais, nesses momentos, você nunca vai conseguir controlar o seu peso. Eu sei porque, como eu falei, eu fazia isso também. Eu restringia até ter o próximo evento, até eu conseguir perder um pouquinho e aí conseguir entrar numa calça um pouco menor. Mas isso não funciona a longo prazo. E além disso, o efeito que esse tipo de dieta restritiva traz para você é que você vai ficar cansado, desanimado, o cabelo começa a cair, a unha fica quebradiça, a sua pele fica flácida, enrugada, a barriga fica mole e principalmente você perde massa muscular, você atrapalha o seu metabolismo, impede com que você tenha um corpo bonito e saudável. E aí, sabe quando as pessoas falam assim, nossa, mas aconteceu alguma coisa com você, você tá tão abatida? Pois é, as pessoas, elas vão olhar e vão ver uma cara de doente, uma cara de alguém que fez alguma coisa ou que tá passando por algum tipo de sofrimento. Não sei se é uma doença, não sei se é um problema psicológico, mas isso às vezes é só por conta de uma dieta restritiva.
E o que acontece é que vira um ciclo vicioso e as pessoas caem no efeito sanfona e não conseguem segurar isso por muito tempo. E lembra que eu falei pra você que a dieta, ela perdeu a sua origem, perdeu aquilo que realmente ela significa e virou algo restritivo, algo doloroso, algo difícil de ser feito. E quando a gente entende um pouco sobre as necessidades do corpo e daquilo que a gente precisa, não só fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente, fica mais fácil da gente entender então. O que uma dieta restritiva ela significa? Significa que você vai ter que deixar, ela te incentiva a deixar de comer algum tipo de nutriente necessário e essencial para o funcionamento do seu corpo. Hoje, né, o vilão aí das dietas é o tal do carboidrato, né? As pessoas querem deixar de comer carboidrato. Agora, pensa na sua vida totalmente sem arroz, sem batata, sem mandioca, sem nenhum tipo de pão e nada disso pro resto da sua vida. É impossível, a gente não consegue aguentar isso por muito tempo. Quanto tempo você vai conseguir aguentar? E aí vem uma série de consequências que eu falei. Então, por exemplo, o nosso corpo ele precisa de dois tipos de nutrientes, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os micronutrientes, eles são as vitaminas, os minerais, e eles são encontrados em várias fontes, né? Nas castanhas, legumes, verduras, frutas, leguminosas, enfim, a gente encontra isso em vários locais. As vitaminas e os minerais, eles não têm caloria. Tem muita gente, né, que chega pra mim e fala, olha, meu problema, Amanda, é que quando eu era criança, minha mãe me deu muita vitamina e por isso eu comecei a engordar. Vitamina não engorda. Esse é um nutriente, a gente precisa deles para várias funções bioquímicas do nosso corpo. Em contrapartida, nós também precisamos dos macronutrientes. Eles, sim, são os alimentos que contêm caloria e que vão dar tanto a energia quanto a base para a construção do nosso corpo. São eles, então, proteína, carboidrato e gordura boa. Tudo isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa rotina, para que a gente possa ter um corpo saudável e ativo e principalmente para que a gente tenha um emagrecimento saudável. Não adianta a gente restringir e tirar tudo. O que a gente precisa é aprender a comer, comer sem culpa para não gerar um sentimento negativo e principalmente aprender a lidar com as situações sociais que você vai enfrentar ao longo do ano e ao longo da vida inteira. A água também é algo essencial para que todas as reações do nosso corpo elas aconteçam, né? Biológicas, químicas, fisiológicas e também para o bom funcionamento do nosso organismo. A gente precisa de água. E com certeza a dieta restritiva não é uma das nossas propostas. O que a gente quer é trazer para as pessoas uma experiência com a comida gostosa, saudável, tranquila e principalmente livre da culpa de você comer um alimento que relativamente para você é proibido. Não existe alimento proibido, não existe um alimento que engorda. Não é a pizza que engorda, é o quanto de pizza você come e com que frequência você come essa pizza. Se você comer pizza um dia de uma forma controlada, você não vai ganhar peso por conta de 1, 2 fatias de pizza que você coma. Então isso precisa tá claro, porque tem que ser gostoso. Perder peso tem que ser algo que você se apaixone, tem que ser algo que você goste do processo. Porque quando você gosta do processo, você começa a ver os resultados, você vai ficar mais entusiasmado e vai querer continuar aquilo lá. Claro que no começo não vai ser fácil você simplesmente tirar todas as tranqueiras que você gosta, né? Como no meu caso não foi, porque eu também tirei, né, assim, na minha rotina do dia a dia, já não comia mais aquele monte de tranqueira, porém, a longo prazo, você vai se apaixonando pelo paladar também, você vai mudando o seu paladar através da comida, você pode sim mudar. Tem várias pesquisas que comprovam aí que a gente muda o nosso paladar conforme a gente vai experimentando aquele alimento várias vezes, tá? Então, por exemplo, a criança, geralmente quando a gente dá pela primeira vez algo novo para a criança, ela não gosta, né? Se é, por exemplo, uma abobrinha, ai que delícia, a primeira vez a criança gosta, não gosta de abobrinha. Mas se todos os dias você dá um pouquinho, não filha, todo dia, um pouquinho, daqui 10, 15 dias ela já
vai estar achando que a abobrinha é normal. E isso é uma mudança do nosso paladar. O que acontece é que nós crescemos, às vezes, com um paladar infantilizado. A gente fica com um paladar de criança, querendo só aquilo que é gostoso. E a gente passa a nossa vida querendo sentir prazer nas coisas. Uma das coisas que a gente tem que aprender a diferenciar é felicidade de prazer. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas então eu vou ser infeliz. Como assim? Eu vou ser infeliz, não posso mais comer nada? Não, a felicidade, ela não tá na comida. A felicidade tá dentro da gente. O que tá na comida é o prazer. Não dá pra gente ficar sentindo prazer o tempo todo, né? Prazer a gente sente fazer alguma coisa que a gente gosta, em fazer uma viagem, numa relação sexual, num alimento que você coma. Isso sim é prazer, mas não dá pra você ficar sentindo prazer o tempo todo, né? O prazer tem começo, meio e fim, ele acaba. E é diferente de você ser feliz. A sua felicidade, ela não pode estar na expectativa da comida, do alimento que você come, certo? Então, fazer dieta é algo que está impedindo você de emagrecer, porque você tem que ser livre para fazer as suas escolhas e comer sem culpa. Além disso, a dieta restritiva, ela desregula o centro do apetite do nosso hipotálamo, no nosso cérebro. E ela causa vários distúrbios ali, não só físicos e biológicos, mas também emocionais e psicológicos. E ela também fracassa, porque a médio e a longo prazo a gente não consegue manter esse ritmo de restrição. Tem clientes que chegam e eu falo assim, você já fez alguma dieta? Ela manda todas que você imagina, inclusive eu não lembro de nunca estar em dieta. Mas a pessoa está acima do peso. Ela fala, eu não lembro de não estar em dieta. Olha que sofrimento. Que sofrimento você olhar para sua vida e se sentir sempre em dieta, em restrição, em essa amargura que a gente sente porque não pode isso, não pode aquilo, e daí você come e se sente culpada, condenada, faz uma autocrítica muito forte a respeito das suas atitudes. Então essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é que você aprenda a comer e a gostar dos alimentos para que você se sinta livre e feliz. E agora eu gostaria de compartilhar com você um estudo que foi feito, é um artigo que foi publicado, The Science of Diet and Exercise, os 10 porquês de você não fazer uma dieta restritiva e por que isso pode te engordar e não te emagrecer. O primeiro ponto é, porque uma dieta restritiva, ela não muda a sua mentalidade, a sua forma de pensar e de se relacionar com a comida. O segundo ponto, não desenvolve hábitos saudáveis, você mantém os mesmos hábitos ou então você muda por um tempo e não mantém isso para sempre, por um longo prazo. E isso não funciona. Não promove uma reeducação alimentar, então as pessoas não aprendem a comer, não sabem como que faz para comer e conseguir manter o corpo. Ela tem prazo para acabar, não dá para fazer isso para a vida inteira. A gente não consegue restringir por muito tempo. Inclusive, dessas dietas restritivas, eles até orientam, olha, você pode fazer por tantos dias ou por tantos meses. Não dá para fazer para o resto da vida. E tudo que você não consegue fazer a longo prazo, você não vai conseguir manter, porque a vida, ela é dinâmica, ela tem mutações. A gente passa por vários desafios pessoais, emocionais, situações sociais. Então, se você pegar algo que você, além de não sentir prazer, olha só, você odeia fazer aquilo, além de não sentir prazer, de ser horrível para você, você ainda não pode fazer aquilo para sempre. Óbvio, quem que vai conseguir fazer alguma coisa que odeia pro resto da vida, não é verdade? Então, quando a gente pega algo para fazer, tem que ser algo, nossa, isso daqui encaixa no meu dia a dia, isso daqui encaixa na minha rotina, isso eu consigo fazer para a minha vida toda. 6, não melhora a sua composição corporal, pelo contrário, porque o foco tá só em baixar o número da balança, não tá na estrutura do seu corpo, não tá em como vai ser esse emagrecimento. 7, e como enfermeira para mim é um dos mais graves, que é você perde massa muscular. Quando a gente fica mais velho, a gente vai perdendo massa muscular. Então, a gente tem o poder de aumentar ou de diminuir a nossa massa muscular. Isso está nas nossas mãos e a gente pode fazer isso através de alguns fatores que depois eu vou compartilhar com você. E a gravidade da gente perder massa muscular
São várias consequências que trazem para o nosso corpo. E uma dieta restritiva, um dos pontos principais nela é que você perde massa muscular. Elas afetam negativamente o metabolismo, ou seja, deixa o metabolismo mais lento e na próxima vez que você vai tentar emagrecer, daí vai ficar mais difícil de você conseguir emagrecer. Principalmente porque você tem um impacto muito negativo na quantidade e na qualidade da sua musculatura. Ela cria muita ansiedade, porque você não pode comer as coisas, e quando você come, ela cria uma frustração que é eu não consigo, eu não vou conseguir mais, eu vou ter que desistir de ser magra, eu vou ter que aceitar isso para minha vida, enfim, traz inúmeras frustrações para sua vida. E finalmente afetam negativamente a sua autoestima. E para a gente poder emagrecer, a gente tem que estar com a nossa autoestima boa. Tem pessoas que eu falo, por que você quer emagrecer 10 quilos? Ah, porque eu quero melhorar a minha autoestima. E na verdade, um dia a gente pode gravar um vídeo só sobre isso. A autoestima, ela vem antes do emagrecimento. Primeiro a gente se ama, se aceita, se respeita para depois a gente conseguir emagrecer. E uma dieta restritiva, ela impacta negativamente na sua autoestima, na sua autoconfiança, faz você acreditar que não é possível para você. Veja quantas dietas você já tentou e o quanto você já se frustrou por causa disso. E eu tenho certeza que se você tá aqui assistindo esse vídeo é exatamente por esse motivo. E é isso que eu quero trazer para você. É que parar de fazer dieta vai ajudar você a eliminar esses 10 quilos. E eu trouxe esses top 10, mas eu ainda quero colocar um plus aí, que é o que? A dieta, ela afeta negativamente o seu sistema imunológico. Então, nessa época que nós estamos vivendo, em qualquer época, mas nessa época principalmente que nós estamos vivendo, de isolamento social, restrições aí que a gente tem para estar em contato com as pessoas e tudo mais, a gente precisa cuidar do nosso organismo. Esse é um tempo pra gente fazer isso, é um tempo pra gente cuidar da gente, não pra gente destruir ainda mais o nosso sistema imunológico, a nossa saúde, porque a gente precisa dessa força do corpo para poder combater aos vírus e bactérias que vão vir por aí, do sistema imunológico funcionando para que a gente possa então combater ao Covid e a qualquer outro vírus ou bactéria que possa vir a existir. Eu queria compartilhar com você a história de uma das nossas alunas, que ela foi indicada por uma ex-aluna nossa que estava num processo com a gente, estava eliminando peso, estava feliz. Era assim, a gente começa a ficar animada, a gente começa a contar para as pessoas. E essa aluna indicou o nosso trabalho. Mas essa moça, ela ainda não estava muito confiante, ela não sabia, ficou meio receosa, falou, não, quer saber? Eu vou pegar aqui uma dieta para fazer, ela é mais restritiva, eu vou conseguir rapidinho, vou eliminar peso. E aí ela eliminou 40 quilos fazendo uma dieta restritiva e sozinha. Ela conseguiu eliminar esses 40 quilos. Mas o que aconteceu? Ela não conseguiu sustentar isso a longo prazo, porque ela tinha eventos sociais, ela tinha a vida dela, ela não podia restringir o corpo dela mais, ela estava com flacidez, estava com a pele toda enrugada, estava com cara de abatida, as unhas e os cabelos fracos já, o cabelo caindo, a unha quebradiça. E isso começou a desanimar ela, desestimular ela. Então, sem perceber, ela começou a voltar para o hábito antigo que ela tinha, voltar a comer como ela comia antes. E ela ganhou não só esses 40 quilos, mas ainda ganhou mais um pouco. E aí, nessa época, ela encontrou com uma outra aluna nossa e que fez a mesma indicação do nosso trabalho para ela. Essa cliente, ela já tinha eliminado 30 quilos. E ela estava muito entusiasmada, porque já há mais de um ano ela estava conseguindo manter o peso dela sob controle. E quando essa moça, falou para ela que ela estava muito desanimada, que ela já tinha perdido 40 quilos, mas que ela já tinha voltado a engordar tudo de novo, essa minha aluna indicou para ela o nosso trabalho. Foi então que ela veio e ela contou toda essa história. E eu me lembro de um fato muito interessante que ela disse: eu tenho uma referência que é um vestido amarelo que eu quero muito usar. Só que eu usei esse vestido quando eu emagreci 40 quilos. E eu ainda assim não me
sentia muito bem e confortável nele, sabe? Porque a barriga tava muito flácida, caída, então eu não me sentia muito à vontade. E ele é uma referência, eu guardei ele, como eu voltei a engordar, hoje eu não sirvo mais no vestido, mas eu quero voltar a usar esse vestido. E foi então que a gente começou a fazer um trabalho com essa aluna e fazer algo completamente diferente do que ela tinha feito nessa dieta restritiva que ela tinha escolhido para emagrecer os 40 quilos. E foi tão interessante porque quando ela emagreceu 10 quilos, ela voltou a servir nesse vestido. E o que será que fez então essa diferença de ela precisar de 40 quilos para entrar no vestido e ainda não se sentir bem, e depois ela fazer algo que em 10 quilos ela entrou nesse mesmo vestido e fazia ela se sentir tão bem e tão bonita? Ela usou inclusive no último Natal. A diferença é a estrutura do corpo dela era outra. Não adianta só a gente perder peso na balança. Muitas vezes a gente vai olhar na balança, vai estar perdendo peso porque eu tô restringindo um monte de coisa, mas eu tô perdendo aquilo que eu não devo e não quero perder, que é massa muscular, que é a água que a gente precisa para o funcionamento do corpo. E eu tô emagrecendo e tô super contente porque eu tô emagrecendo, mas quando eu visto as roupas eu não me sinto bem. Não me sinto bem porque o meu corpo não tá bem. E foi então que ela descobriu e ela entendeu como fazer a combinação certa dos alimentos, como comer, o que comer, quanto comer e todas as outras coisas que ela precisava para manter a massa muscular dela e virar uma máquina de queimar gordura. Eu tenho uma outra cliente que ela procurou a gente porque ela já tinha tentado vários tipos de dieta, já tinha tentado de tudo para emagrecer, né? Essa foi bem radical. Cada hora ela estava atrás na internet de uma dica, de uma pessoa que falava alguma coisa e ela queria colocar alguns pontos em prática. Tirava alimentos que não podia tirar, colocava alimentos que não podia colocar, combinava alimentos de forma inadequada e ela não conseguia controlar o peso. Foi então que ela decidiu fazer uma cirurgia plástica. E aí ela conseguiu chegar ali no peso que ela queria. Então ela estava feliz da vida, mas ela fez a cirurgia e não mudou os hábitos dela. Ela fez algo que era muito restritivo, sem fazer nenhum tipo de mudança no comportamento e na alimentação dela. E adivinha o que aconteceu? Ela voltou a engordar. Só que daí o corpo fica diferente, porque a gente começa a engordar em outras partes do corpo. A gente começa a engordar nos braços, na perna, no pescoço, nessa região de cima, porque às vezes você não tem muito como engordar a parte da barriga, porque a plástica esticou tudo aqui. Então você fica com o corpo mais quadrado, sem cintura, enfim. Então ela ficou desse jeito, ficou muito insatisfeita, não acreditava que aquilo estava acontecendo com ela e ela chegou até a gente e foi então que a gente começou a trabalhar os hábitos dela e também o ajuste na questão alimentar. E foi com essa união que ela aprendeu a mudar os hábitos dela, eliminou 10 quilos, que era o que ela queria, e ficou com o corpo do jeito que ela queria. Acelerou o metabolismo, ganhou massa muscular, começou a se apaixonar pelo processo, odiava atividade física, hoje ela faz atividade física, corre na rua e tá muito contente com o resultado dela. E essas pessoas, elas entenderam que não adianta restringir, que não adianta a gente tirar as coisas e fazer coisas radicais, porque senão a gente vai acabar engordando e causando uma série de problemas e dificuldades emocionais. E agora então nós vamos caminhando para o final desse vídeo, mas antes de terminar eu gostaria de deixar aqui para você 3 atitudes, 3 passos que podem ser extremamente significativos na sua vida, mas principalmente pode tornar o seu cérebro o seu maior aliado no processo de emagrecimento. O primeiro deles é assumir a sua autorresponsabilidade. Assumir os seus erros e as coisas que você já fez para emagrecer e que não deram certo é fundamental para que você deixe de cometer esses erros novamente. Então, olhar para as coisas que você fez, dar uma viajada ali pela sua história, até pode colocar num papel, enumerando coisas que você fez depois que a gente falou aqui nesse vídeo, que você lembrou, nossa, eu já fiz isso, nossa, eu faço isso. E ticar lá, colocar ali tudo aquilo que você já fez e que não deu certo para que você pudesse eliminar 10 quilos e conseguisse manter o seu peso sob controle.
Fazer isso não vai fazer você ficar deprimido, chateado com você mesmo, porque afinal de contas a ideia é você usar os seus erros do passado para não cometer novos erros. Então aquilo que passou, já passou, se perdoa por isso. Né? Se livra dessa culpa de colocar a culpa em você porque você fez algo de errado, ou colocar a culpa no seu organismo porque meu metabolismo é lento, ou na circunstância minha família é gordinha, ou nas pessoas que estão, meu marido não me ajuda, meu filho não me ajuda. Não, se você tá acima do peso, não é culpa de ninguém, é culpa de algumas atitudes que você tinha e que você não sabia que você devia ter, que fizeram você chegar no resultado e no corpo que você tem hoje. Então não é para te deixar deprimido, mas é para você poder usar esses erros do passado para te impulsionar, assumir a autorresponsabilidade. Não adianta a gente querer chegar no nosso corpo, a gente querer ser magro e a gente ficar esperando que o outro vai fazer alguma coisa por nós, que o marido vai decidir comer salada com a gente, ou que o filho vai parar de pedir bolo. Não adianta a gente criar esse tipo de expectativa, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre a nossa vida e sobre o nosso corpo. O segundo ponto é você escolher um programa que tenha um acompanhamento e dentro desse acompanhamento seja alinhado tanto a parte nutricional, a parte de alimentação, quanto a parte emocional, a parte física, porque o ato de comer ele envolve muitas coisas, como eu falei, e também envolve uma parte mental, envolve as nossas emoções, e a gente precisa entender como funciona a nossa mente no processo de emagrecimento para que a gente consiga efetivamente fazer as escolhas certas, colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo e, enfim, chegar no nosso peso ideal e no nosso corpo saudável. E sozinho, eu vou te garantir isso, porque eu também precisei de ajuda. Sozinho não é fácil. Às vezes você está dentro de uma comunidade, um grupo, um apoio que você tenha, faz toda a diferença no seu processo. Então você não precisa tentar sozinho, mas não cometa o erro de procurar várias pessoas e querer seguir um pouco do que cada coisa ou do que cada uma fala. Escolhe uma pessoa, escolhe um programa e segue aquilo até o fim. E eles têm que ter essa proposta de equilibrar a parte de alimentação junto com essa parte emocional, para que você possa então fazer isso de uma forma conjunta e conseguir chegar no seu objetivo, mas principalmente algo que é gostoso, prazeroso e duradouro, para que você consiga manter o seu peso sob controle. E o terceiro é: para de fazer dieta. A dieta não vai te levar a lugar nenhum, ela só vai te causar um transtorno metabólico, onde vai ficar cada vez mais difícil de você emagrecer, você vai perder massa muscular, vai se sentir fraco, cansado e além de tudo ainda vai prejudicar todo o seu lado emocional, todas as suas questões psicológicas. Isso pode afetar de uma forma muito negativa e depois ser muito mais difícil de você conseguir se recuperar. Se você realmente quer desfrutar de tudo que um corpo magro e saudável pode te trazer, você precisa parar de fazer dieta e seguir algo gostoso e prazeroso para você, para que você possa implantar isso para o resto da sua vida. Que você consiga colocar em prática essas 3 atitudes para tornar o seu cérebro seu grande alinhado no processo de emagrecimento. Autorresponsabilidade, escolher um programa de acompanhamento onde você consiga seguir de forma prazerosa e gostosa e parar de fazer dieta. Foi um grande prazer estar com vocês nesse vídeo e até o próximo!